Fala pessoal, bem-vindo de novo ao canal. Esse vídeo é um pouco mais direcionado ao pessoal que está lá no grupo, tá? Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre um indicador, uma métrica de volatilidade interessante para você aplicar na VWAP. E se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o sino, curte os nossos vídeos para que tenha mais alcance aí e ajude o canal a crescer, beleza? Vamos lá. Eu estou aqui com o gráfico do Dolfut aberto, tá? O dólar futuro aqui no Brasil, o gráfico diário. Tá? Eu vou mandar essa planilha lá no grupo, tá? Para a gente calcular a volatilidade utilizando o método de Gartner, tá? Que é um método bem interessante para que você tenha a volatilidade ponderada pelo tempo, não seja uma volatilidade incondicional, né? Que considera como se fosse uma média aí, basicamente dos retornos daquele ativo de maneira anualizada. A gente pode voltar lá para o Profit, você vai clicar com direito, tá? Copiar para Excel, a gente está copiando os dados, é interessante que seja, importante que seja um gráfico sem nenhum indicador, sem nenhuma marcação adicional. Você volta lá para a planilha, tá? Vai na aba dados, cola ali, ele vai colar todos esses dados aqui que você coletou lá do gráfico, tá? E daqui ele já vai fazer a distribuição para as abas que importam. Por enquanto a gente vai usar só essas duas abas, tá? Não se preocupa muito com as duas, a GBM e a T-Start, são apenas algumas distribuições e outras aqui de movimento geométrico browniano, uma coisa um pouco mais avançada, a gente não vai entrar agora. Beleza, chegando aqui nessa aba aqui do GAS, pode ser período de 200, você vai rodar o solver, tá? A partir do momento que você fez essa atualização, você vai ali em dados, solver. Vou clicar em solver, tá? As variáveis aqui já estão identificadas, tá? Para o Excel fazer o processo de iteração e resolver, né? Pelo método de mínimos quadrados. E você vai dar o solver, o Excel vai dar uma calculada aí, se tiver tudo ok, beleza, você dá ok. Se você tiver algum erro, é só você cancelar, tá? E se por acaso sua planilha ficar descalibrada ou tiver algum problema, você volta aqui para o padrão, tá? Só clicar em padrão que ele vai te dar algo um pouco mais próximo. Então a gente vê aqui no gasto aqui para 200 períodos, a gente tem uma volatilidade aqui, tá? De 22% para o dólar futuro, tá? Vê que está bem afastado aqui do long run, tá? Como se fosse uma média aqui, né, que a volatilidade tende a retornar, tá? Ele extrai isso aqui baseado nos retornos e me dá o que sobra ali de ômega, que a gente pode chamar de long run, e a gente vê que está muito alto. Então, em regime de volatilidade alto, tá, o que a gente espera é que em algum momento tenha uma mudança de regime de volatilidade, ele tenda a retornar para uma volatilidade central ou média ali, tá? Que é essa referência que a gente tem aqui. Então, o que a gente vai fazer? Baseado nesse cálculo aqui de volatilidade que ele me deu e a volatilidade ponderada, você vai escolher fatores, tá? Para você aplicar. Eu estou colocando aqui alguns fatores de Fibonacci, principalmente para a galera que gosta, tá? Está relacionado à volatilidade, esses números de Fibo, tá? Porque em cima desses fatores eu vou aplicar essa variância ponderada pelo tempo, calculada por Gartner. Então, em cima do 0,23, que é o número de Fibo, né? 23%, 50% e 61,8%. Então, vai me dar esses 3 pontos aqui. Esses 3 pontos aqui vão servir para quê? Vamos lá para a parte prática, a gente voltou aqui no gráfico. Aquele indicador que eu coloquei lá no grupo, que é o de distância, né, o level distance, você vai adicionar ele no gráfico, ele vai ficar assim, basicamente. Tá? Deixa eu só colocar aqui uns 5 minutos. Tá? Ele vai te dar a banda de volatilidade. Para você ajustar ele, você vai clicar 2 vezes em qualquer linha, tá? E vai vir aqui em parâmetros, na linha 4, 5, 6, tá? Basicamente, e a 7 você vai adicionar aqueles valores que a gente coletou lá na planilha. Vamos lá no primeiro, o primeiro seria 0,32, tá? Então eu ajusto aqui para 0,32. O segundo seria 0,70, tá vendo aqui? Corrijo ele para 0,70. E o terceiro
ficou com 0,86, tá? O último, esse 1,39%, tá? Que é a volatilidade diária, calculado pelo método de Gartner. 1,39%, os outros você pode deixar zerado, o período da VWAP deixa 1, tá? Clique em aplicar, já vai carregar lá para o gráfico e já deu uma ajustada nas bandas de volatilidade. Não repara essa regra de coloração, tá? Isso aí em outro momento a gente vai falar, isso aqui de um outro colega lá no grupo, ele que está fazendo os estudos aqui baseado em volume, agressão, em balance. Depois, provavelmente a gente deve fazer alguma coisa junto para explicar melhor isso aqui, tá? E aqui a gente tem nossas bandas de volatilidade calculadas sob a VWAP, tá? A VWAP diária, como que o mercado tende a buscar determinadas regiões e ele reage em determinadas regiões. A gente vai filtrar isso aqui com volume, né, com algumas métricas também de Smart Money, as regiões que a gente escolhe para operar, e se está tendo algum tipo de reação nessas regiões, tá? Interessante. Você vê que o mercado tende a trabalhar nessas bandas ajustadas, tá? Perto desse limite aqui da terceira e da quarta banda, ó. Mercado sentindo essa região, acumulando, ó, buscando referências aqui de volatilidade, devolve, aqui também, ó, distribuiu um pouco aqui em cima na primeira banda, voltou, na segunda banda aqui tocou e entrou volume, depois veio testar, tá? Isso é só um indicador, falando ele de maneira básica, tá? A gente não está utilizando aqui nada de Smart Money, quebra estrutura, por enquanto não, mas o ideal é que a gente faça isso, tá? Que a gente associe com a nossa técnica aí de Smart Money, tá? É só uma ferramenta quant, uma ideia, tá? Para poder compartilhar com vocês e ir apurando e melhorando, testando em outros ativos. Beleza, galera, lá no grupo eu vou continuar tirando mais dúvidas, a gente vai ajustando aí o que for preciso, tá? E melhorando aí essa questão quantitativa envolvendo a VWAP. Se tiver mais alguma ideia, manda pra gente lá e vamos evoluindo aí. Obrigado, deixa o like, tá? É importante pra gente.